Estou aqui começando então mais uma série de lives que tem o intuito de estar trabalhando outras habilidades, outras competências que são fundamentais para a construção de um excelente profissional, né? E aqui eu sempre procuro fazer uma relação com a área da saúde, tendo um foco bem especial em relação ao atendimento de emergência. E essas lives que eu comecei este ano têm o objetivo de procurar contribuir com o desenvolvimento de outras habilidades e que estão ali no campo comportamental, no campo do desenvolvimento pessoal, competências emocionais, competências comportamentais que são essenciais e, como eu costumo sempre dizer, que não é apenas o desenvolvimento técnico, mas também o desenvolvimento, né, humano, desenvolvimento comportamental. E isso vai fazer toda a diferença. Em toda a minha trajetória, eu tenho observo isso ainda, né? Quanta dificuldade que existe em relação ao oferecer um melhor atendimento, e o que impede muitas das vezes isso são as habilidades, são as competências comportamentais. Isso interfere demais. Daí que surgiu então a necessidade de compartilhar momentos aqui nessas lives, né, em relação à construção de novos comportamentos, novas habilidades. E nós estamos hoje começando uma nova série, né? Hoje é o primeiro capítulo dessa nova série, desses momentos aqui de desenvolvimento humano, né? Tivemos já as 6 leis da autorresponsabilidade e nessa nova série nós vamos falar sobre a importância, né, de hábitos, né? De você ter hábitos, e aqui, obviamente, são hábitos de crescimento. Vamos falar aí nos próximas semanas sobre a construção, a importância de hábitos de crescimento. O que é que eu vou pedir para você agora? É clicar nesse coraçãozinho que tem aqui, tá? Faz um feedback para mim, para dizer que, opa, tô aqui. Clica nesse coraçãozinho. O Instagram reconhece que isso é uma interação e assim ele vai também interagir com os outros usuários, levando a informação de que está rolando essa live aqui. Beleza? Então vamos lá nos próximos minutos aqui, nessa primeira live, falar sobre hábitos. Digamos que nessa primeira live, nessa nosso primeiro capítulo aqui, nós vamos falar sobre fundamentos em relação a hábitos, tá? Vamos colocar essa live aqui como parte 1 de fundamentos de hábitos. Primeiro eu tenho que lembrar, né, turma, o que é um hábito, tá? O que é um hábito? Turma, hábito é uma rotina ou uma prática executada regularmente, né? E costuma-se também definir, dizer que hábito é uma resposta automática para uma situação específica, né? Então é já responder de maneira automática, tá? De alguma forma. Eu não gosto muito desse conceito, mas eu gosto muito mais da relação de você executar alguma coisa regularmente. Isso é um hábito, né? Então, por exemplo, fazer as lives 6 e 2 da manhã, dia de segunda e quarta, para mim está sendo ainda a construção desse hábito. Ainda não se tornou um hábito para mim. Eu estou ainda nessa construção de 6 e 2, estar aqui dia de segunda e quarta-feira aqui com vocês, né, fazendo essas lives, né, desse foco comportamental. Isso é uma construção, né, desse hábito, de maneira o quê? Intencional. Estou aqui de maneira intencional, sendo intencional na construção, né, desse hábito. É engraçado como no começo tudo acaba sendo mais difícil, né? Tudo acaba passa por pensamentos de que, não vai dar certo, eu não vou muito longe, não vou fazer isso hoje, né?
a tua mente trabalhando contra a construção de um novo hábito, porque ela não quer sair da zona de conforto. Tudo que gera mais energia, tudo que gera mais trabalho, a tua mente, ela vai procurar te sabotar. Ela vai procurar te sabotar. Então saiba disso. Toda a construção de um novo hábito que gera mais trabalho, gera mais energia, te tira ali da tua rotina, né? O teu cérebro, ele vai tentar te sabotar. Eu lembro bem que ano passado, né? Há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, nessa mesma época do ano, quando eu olhava alguém correndo na rua, né, fazendo atividade física, eu imaginava, cara, isso não é para mim. Eu não me vejo eu não vou fazer isso. Não vejo atração nenhuma para isso. Eu não vou correr. Não me vejo correndo. Mas ao mesmo tempo, eu não me vejo fazendo academia também. Um esporte que eu gostava muito, que eu gosto muito, é o jiu-jitsu, e não estava conseguindo colocar no meu horário, na minha agenda, a prática do jiu-jitsu. E já estava um ano sem fazer, né? Só que eu precisava fazer alguma atividade física, né? E aí acabei tomando a decisão de correr, né? De experimentar, de me colocar à prova para ver realmente se aquilo ali não era para mim, né? Então, minha esposa meio que incentivou, porque ela começou a correr. E daí eu comecei então a modelar ela, né? A influência, né, positiva ao meu lado, no meu ambiente, né? Acabou favorecendo então que eu começasse a correr e colocasse isso numa construção de um hábito. E hoje, correr para mim é um hábito, de maneira que se eu fico um dia do planejamento de corrida sem correr, o corpo sente. E hoje sim já é um hábito, né? Comecei essa jornada de correr, né, em março, abril do ano passado, né? E hoje para mim já é um hábito, já é algo que já acontece de maneira bem prazerosa. Só que no começo não foi assim, não será assim e vai ter muita resistência. O fato também importante que eu quero que você saiba é que a construção de um hábito, a construção, né, de um novo comportamento, sim, porque hábito tem a ver com o seu comportamento, sem sombra de dúvidas, né? Passa por pequenas melhorias. A importância que é pequenas melhorias. E essas pequenas melhorias, elas levam a pequenas conquistas. Se a gente procurar ser melhor 1% a cada dia, ao final de um ano, turma, nós seremos 37 vezes melhores do que no começo de um ano atrás. São pequenas melhorias. E as pequenas melhorias, as pequenas mudanças, turma, as pequenas conquistas no começo de um novo hábito, de um novo comportamento, isoladamente, turma, elas são desapercebidas. A gente não tem a percepção, tá? Essas pequenas mudanças, elas na verdade vão se acumular. E no que elas se acumulam, elas vão ser notórias a longo prazo. A longo prazo. É bem interessante, voltando com a história que eu te falei, na minha história de corrida. Olha, quando eu comecei a correr, as primeiras semanas correndo, eu acho que eu não corria cerca de 500 metros. Não corria 500 metros. Andava a maior parte do trajeto e corria 500 metros. Estava na época de sedentarismo, então corria 500 metros aos pouquinhos. Então no início não aparecia nada aquilo ali como resultado.
para mim, poderia não parecer para mim resultados. Mas foi o quê? Um empilhamento de pequenos resultados, que começou com regularidade, que começou depois aumentando a passada, aumentando a distância de corrida, até conseguir chegar hoje. Hoje é notório, hoje é evidente, mas porque lá atrás tive um acúmulo, um empilhamento de pequenos resultados. E hoje eu consigo correr 6,5 km, mas porque lá atrás tomei essa decisão, né, de seguir de maneira regularmente. É a mesma coisa, turma, se a gente pegar um cubo de gelo, colocar em cima de uma mesa, tá? E a gente conseguir o controle de temperatura daquela sala, e aquela sala, por exemplo, tá 15 graus. 15 graus. E a gente coloca aquele cubo de gelo em cima da mesa. Se a gente for aumentar para 16 graus, praticamente não vai interferir nada com aquele cubo de gelo. Se eu aumentar para 17, para 18, para 22, para 23, ou seja, vai chegar um limite de temperatura que já vai ser bem evidente que o gelo vai derreter. Vai lá, com seus 25 graus. Só que antes não se percebia, não se tinha esse efeito. Da mesma maneira, acontece na construção de novos hábitos. E aqui, reforçando, hábitos de crescimento. Então, não é velocidade, turma, e sim a direção. É para onde que você está indo. É para onde você está apontando. Isso que é o foco. Isso que é importante. Não é velocidade, é a direção. E os hábitos, turma, esse empilhamento de hábitos, empilhamento de conquistas e hábitos, você pode direcionar para onde você quiser seu hábito. Você pode ter os seus hábitos direcionados para o seu crescimento, como você pode ter hábitos para acúmulo negativo. Para acúmulo negativo. Então preste atenção aqui, ó. Você pode ter hábitos de acúmulo de produtividade. Acúmulo de produtividade. Como, por exemplo, você se programar para ler 3 páginas de um livro todos os dias. O acúmulo de produtividade vai direcionar que você acabe o seu livro, que muita gente começa o livro e não acaba, acabe o seu livro num tempo pré-determinado. Não é velocidade, você está lendo só 3 páginas, e sim a direção. Mas com o tempo você pode aumentar o ritmo. Acúmulo de produtividade. Ou você pode também ter um acúmulo negativo, como, por exemplo, acúmulo negativo de estresse. Você se estressa pela manhã, se estressa à tarde, se estressa à noite, se estressa naquele dia inteiro, se estressa no segundo dia, no terceiro dia, acúmulo de estresse. E esse acúmulo de estresse, isso vai te levar ao quê? No ambiente de trabalho, burnout. Isso te leva à mudança de comportamentos que às vezes você nem percebe. Isso te leva a problema de sono e descanso. Isso te leva a se aproximar de outros hábitos ruins, como o uso de bebida alcoólica. Buscando a bebida alcoólica, né, como uma fonte de alívio. Olha, eu tô doido para sair do trabalho e chegar em casa, cara, vou tomar uma cerveja, um copo de vinho, uma taça de vinho. Isso é querer tirar uma carga de estresse e colocar o peso daquela carga justamente na bebida. É um acúmulo negativo. Outra, um acúmulo de conhecimento de maneira positiva. Você lê um artigo, você lê um livro e ficar lendo ali, ler um capítulo, terminar um capítulo, é um acúmulo de conhecimento, é um empilhamento. Óbvio. A gente está na faculdade, a gente passa pelo primeiro semestre, segundo, terceiro,
Ali é o quê? É um empilhamento de conhecimento. E nós da área da saúde, quem se propõe a estar na área da saúde, né? Você escolheu isso, está escolhendo isso, atuar na emergência, é a necessidade de um acúmulo constante de conhecimento. Porque precisamos sempre estar qualificados. Veja a importância do hábito. Veja o porquê que eu estou aqui, pessoal. Para contribuir com essa construção de novas habilidades e nessa série de novos hábitos. Você pode ter um acúmulo de bons relacionamentos. Relacionamentos que te elevam, que te estimulam. Relacionamentos saudáveis. E ter um acúmulo de bons relacionamentos saudáveis, de amizade, dentro da própria família, restaurando laços com a família. Acúmulo de relacionamentos saudáveis. Por exemplo, isso influencia diretamente. Você é uma pessoa sedentária e todos os seus amigos, as pessoas que você relaciona, são sedentárias também. Elas provavelmente não vão te estimular a fazer atividade física. E isso não é um relacionamento saudável. Para você não é. Elas vão te estimular a continuar sedentário, a hábitos de uma má alimentação, a hábitos de repente, né, uso excessivo de bebida alcoólica. Mas por que você está dentro desse nível de qualidade de relacionamentos? Como você pode ter de maneira negativa, né, um acúmulo de pensamentos negativos e um acúmulo de indignação, né? Tudo isso vai levar, né, à construção de teu hábito. E voltando, turma, dentro dessa construção de hábito, né, dentro desse, eu vou até pegar aqui um papel aqui, tá? Dentro dessa construção de hábitos, tá, turma? Tem um conceito bem importante que é chamado o platô de potência latente. O que é isso? Toda vez que a gente começa um novo hábito, e o novo hábito a gente está buscando um novo comportamento, buscando resultados. E na nossa cabeça a gente pensa que o crescimento e a percepção desse novo hábito será numa linha, né, progressiva reta. Só que não vai ser assim. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou pegar aqui um dos meus rascunhos de estudo aqui. Vai ser no verso do rascunho de estudo aqui. Vai dar certo aqui, vai dar certo aqui. Vou te mostrar para vocês. Você tem ideia desse gráfico aqui, que é o platô potencial de latência, tá? Para você imaginar como que é na verdade, né? E aí eu vou te mostrar aqui o que é que pode acontecer aqui, ó. Beleza? É aqui assim, ó. Turma, isso aqui vale para muita coisa na vida. Pronto, turma. Voltei aqui, dei uma travada, queda de energia aqui. Tá chovendo pra caramba aqui, já vai começar. Então, olha só, pessoal. Toda vez que a gente constrói um novo hábito, né, faz uma construção de um novo hábito, nós queremos resultados, né? Nós queremos mudança ali. E geralmente o que acontece em relação a esperar o resultado, né? E geralmente a gente espera esse resultado aqui nessa linha reta, né? Progressivo, né? Todo o tempo alcançando, todo o tempo crescendo, chegando até lá. Só que não é assim que acontece. O que acontece é esses resultados, o crescimento, ó, nessa curva aqui, ó, estão vendo? Ó? Nessa curva aqui. E sabe o que é que isso pode acontecer? Isso aqui é o que você acha que vai acontecer. Isso aqui é, na verdade, o que acontece. Então, muitas das vezes, as pessoas, elas desistem. Porque quando chega bem aqui, ela espera estar aqui e, na verdade, está aqui. Elas desistem da construção de novos hábitos, tá? Porque elas esperam resultados logo, rápido, a curto prazo. E lembra que eu falei que não é o tempo curto, não é a velocidade, tá? É a direção, turma, é a direção. Então é dessa forma, por isso que, tá vendo esse espaço aqui? Esse espaço aqui
é chamado justamente o vale da desilusão. A pessoa fica desiludida e a grande maioria das pessoas desistem aqui, ó. Desistem na construção de novos hábitos, na construção de novas iniciativas, tá? Desistem. Como, por exemplo, eu posso te dar muito bem o meu depoimento em relação a isso aqui, por exemplo, na construção de lives. Eu faço live desde o dia 1º de julho, as live class voltadas para conteúdo técnico, desde o dia 1º de julho de 2019. 2019, foi antes da pandemia. E durante todo esse tempo, eu vi muita gente começando a fazer live, parará, que hoje deixaram. Deixaram de fazer. Simplesmente deixaram, começaram naquele gás, projetos e deixam. E muitos deixam por conta disso aqui, turma. Porque eles esperam ter o resultado de sua motivação, pensa que é assim, uma reta. E na verdade não vai ser assim. E eles desistem nesse vale da desilusão. Por isso que o propósito que te move para ir além, para você ir além desse vale da desilusão, tá bom? E um outro detalhe que eu quero passar para vocês aqui, para a gente já direcionar e finalizar a nossa live, é procure se concentrar na construção de novos hábitos, tá? No processo. Foque em todo o processo de mudança e de construção de novo hábito. Não foca na meta. Sabe por quê? Não foca na meta, não. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê, tá? É importante você ter a meta, você olhar para a meta, tá? Isso é importante, mas foca no processo, foca no sistema. Sabe por quê? Ó, eu vou te falar alguns problemas em relação quando você foca apenas na meta. Então vamos lá. Turma, vencedor e perdedor têm a mesma meta. Não tem não? Tem. Vencedores e perdedores têm a mesma meta. Então o problema não é a meta. Concorda comigo? A questão não é a meta. Não é a meta que vai diferenciar o perdedor do vencedor. Os dois têm as mesmas metas. Tá? Ok? Um outro problema é que alcançar uma meta é somente uma mudança momentânea. Por exemplo, você está com uma meta de perder 10 quilos. Você pesa 80 e quer pesar 70. Pronto, alcançou essa meta, cheguei a 70 quilos. E aí? Vou para onde agora? Qual que é a minha motivação? Qual que é o meu estímulo? Não. A questão não é a meta, mas o foco é no processo contínuo, é no progresso contínuo. Porque depois que você chegar em 70, você vai ter que ter o trabalho de manter os 70. A manutenção. É um processo contínuo. É isso que tem que estar o foco. Não na meta em si. Um outro problema, as metas restringem a felicidade. São pessoas que colocam a felicidade e o bem-estar dela na meta. Cara, eu não estou feliz porque eu não trabalho no SAMU, eu ainda não passei no concurso, né? Eu só vou ser feliz quando eu estiver trabalhando naquele hospital, naquela emergência. Não, e coloca a felicidade na meta. Cara, isso é um problema, isso é ruim. Eu não posso condicionar o meu bem-estar e a minha felicidade com uma meta. A felicidade já tem que estar em mim, eu tenho que ser feliz antes de que chegar lá. Quando você condiciona, isso acontece uma frustração para muitas pessoas na vida. Que quando coloca, primeiro, ela não vai ser feliz durante o processo e ela não vai ser feliz quando chegar lá também não. Ela vai ter só uma sensação breve de bem-estar e depois vai voltar ao padrão que ela tem, que era não ter felicidade, porque ela já tinha o hábito de não ter bem-estar, ela já tinha o hábito de não ser feliz. E ela coloca a felicidade na meta. Sabe aquelas coisas, tem uma frase muito bacana que é assim, ó. Celebre os 90%.
do que se lamentar pelos 10% os 10% que você não tem. Celebre os teus 90% que você já tem. Seja feliz pelos teus 90%, do que se lamentar pelos 10% que você não tem. E muita gente não é feliz e não tem bem-estar porque ela está se lamentando pelos 10% que ela não tem ainda. E ela não tem bem-estar por isso. Enquanto que ela tem 90% e ela não celebra os 90%. De repente você pode ser uma pessoa assim, que coloca o teu bem-estar e tua felicidade apenas na meta que você não alcançou ainda e não vive o processo. Não é feliz no processo. Não está de bem dentro do processo. Tá? Se faz sentido para você, clique nesse coraçãozinho aqui. Um outro problema, turma, é que as metas estão em desacordo com o processo, né, de progresso a longo prazo. Por isso que muita gente, turma, quando chega em uma determinada meta, ela alcança, desiste depois. Ela volta para os maus hábitos. O melhor exemplo disso são as pessoas que perdem peso. Perdeu peso, alcançou alcancei meus 70 quilos, e aí depois cheguei aqui, beleza. Já alcancei, mostrei que eu consegui, e aí volta a ter os novos hábitos. Agora eu posso passar o final de semana comendo, porque eu peso 70 quilos, já perdi 15 quilos. Então ela volta para os velhos hábitos, depois vai engordar de novo, e aí você já deve ter ouvido falar do efeito sanfona, né? Que emagrece e engorda, porque tá aqui na cabeça, na construção desse hábito. E para finalizar, turma, eu quero que você entenda que é seu compromisso com o processo que determinará o seu progresso. Processo, progresso. Para tudo na vida, a gente aplica isso. Essencialmente, para tudo na vida. É uma jornada, é um processo. Viva o processo e a construção de novos hábitos para profissionais de saúde mais bem qualificados, mais qualificados, passam por bons hábitos. E bons hábitos que direcionam o comportamento. O bom comportamento. E esse bom comportamento que permite experimentar o melhor da sua performance para que você possa ser um excelente profissional e, consequentemente, fazer a diferença, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. E é por isso que eu estou aqui, para eu aprender, para contribuir com você e a gente fazer uma grande corrente de benefício para outras pessoas. Esse é o que nos move e esse que é o resultado final de benefício para mais e mais pessoas.